Perguntaram aqui também se de todas essas 6 quebras, se teve alguma que foi mais difícil. Mais difícil, eu diria que... Eu não diria mais difícil, eu nunca acreditei em dificuldade, eu sempre acreditei que os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Então, se eu considerar lá a primeira vez que eu quebrei, que eu tinha 11 anos, e eu fiquei sem dinheiro, e aquilo não foi um problema, eu consegui começar de novo. Quando eu quebrei pesado, que eu fiquei devendo 16 dígitos, cara, não foi diferente. Eu já tinha para onde ir, eu já tinha um teto para morar, eu já tinha conhecimento, eu já tinha aprendizado. Eu novamente fiquei sem dinheiro, mas o que eu tinha de bagagem, de credibilidade, já que eu não perdi os valores, já era o suficiente para eu já começar um passo à frente do que as outras fases passadas. Então eu não acredito que tenha um tempo que foi muito difícil. Às vezes as pessoas me perguntam assim: olha, aquele dia, aquele problema, aquela coisa que não teve jeito, aquele dia que você diz, pô, agora é o fundo do poço. Então, gente, às vezes eu demoro para responder essa pergunta porque eu fico esperando o tempo chegar. Esse dia não chegou. Eu não acho que tem um dia que seja mais complicado desde que eu tenha o dia. Então, para mim, eu acho que o complicado é quando eu não tiver o dia para recomeçar. Pergun- Perfeito. Perguntaram pro Geraldo como é que foi a experiência dele no TEDx. TEDx, olha, 18 minutos para você contar uma Eu história assisti. com o compromisso de levar alguma coisa que some na vida das pessoas. Aquilo para mim é uma paixão. É um tempo para você levar para o cara, fazer com que o cara te ouça e depois fazer com que ele acredite e tire proveito daquilo. Então o TED é uma oportunidade de você realmente pegar um pedaço de você e compartilhar com a intenção clara, com o propósito de fazer diferença na vida das pessoas. O TED para mim foi um prazer, assim, tipo assim, um impulso naquilo no meu propósito, que é motivar alguém a acreditar nele, que é fazer diferença e somar para alguém. Então o TED para mim foi uma realização de compartilhar com milhões de pessoas um pedacinho de mim, para que ele perceba que o que eu posso, todo mundo pode. E que todo mundo que estava ainda na dúvida volte a sonhar, a acreditar, a ter esperança. Então o TED realmente é um diferencial que acrescentou na minha vida. É isso, o Geraldo, obrigado por você ter vindo aqui, cara. O papo foi maravilhoso, mas a gente sempre termina aqui fazendo 3 perguntas que são iguais pra todo mundo aqui. E você não vai ser diferente. Não sei se a primeira pergunta a gente já passou por ela durante o papo, mas olhando pra trás, partindo do pressuposto que a gente tá aqui celebrando sua carreira, sua história de vida, que é maravilhosa, qual foi o momento mais difícil pra você? Mais difícil para mim, olha, eu diria que o único momento que para mim que foi difícil, você fala profissionalmente, família, Pode ser profissionalmente ou de família, ou da vida. olha, da vida. Eu diria que um momento que foi difícil para mim foi o período que eu fiquei tentando entender a morte, quando a minha mãe faltou. Eu queria entender, naquele momento eu me senti tipo assim, tinha um vazio. Eu queria entender como é que a vida funciona. Como é que uma criança de 7 anos e meio perde o direito de ter a mãe e assim, como assim? Mas eu tenho muita fé em Deus, como assim? Vez dela, acho que o período que para mim foi mais difícil foi eu entender essa relação de tempo-vida, que o tempo das pessoas acaba. Mas ao mesmo tempo, esse período mais difícil, eu tirei um dos melhores aprendizados. Quando eu entendi que o tempo acaba, eu decidi naquele dia, exatamente, quando eu entendi naquele período que o tempo acaba, eu decidi que meu tempo ia valer muito. Eu ia ser muito grato para cada dia que iniciava. Então, o período mais difícil da minha vida foi o melhor presente que eu ganhei e que eu trago comigo até hoje. Cada dia que inicia, eu lembro como se fosse hoje, o valor que tem o privilégio de começar mais um dia. Então, o pior dia da minha vida não foi alguma coisa que me traumatizou, foi uma coisa que me fortaleceu. A segunda pergunta é o seguinte: a gente falou sobre isso aqui, sobre perda, sobre morte. Iremos todos morrer, Rufino? E a gente tem uma chance Seguramente. aqui, seguramente, a única certeza que a gente tem, né? E esse vídeo, assim como todos os vídeos do TED e de outras que você participou, vão ficar aí pra sempre. Já pensou nisso? A gente vai embora e a nossa lembrança, as coisas que você falou, os seus ensinamentos vão estar em forma de vídeo, em forma de livro. E aqui você tem a oportunidade de deixar suas últimas palavras. Qual seria a frase da lápide de Geraldo Rufino? Olha, é justamente sobre isso que você está falando. O que nós podemos deixar? Durante a nossa trajetória, nós vivemos um tempo, o tempo acaba. O que nós podemos deixar para nos tornar imortais?
é aquilo que nós deixamos na mente e no coração das pessoas. Então, hoje aqui, eu vim com um propósito muito claro, fazer com que uma dessas pessoas que está nos ouvindo ou que está aqui à nossa volta, saia desse bate-papo melhor do que chegou, se sentindo um ser humano mais potente, um ser humano melhor, mais preparado emocionalmente, entender que nós somos humanos, nós não somos avatares, entender o quanto nós podemos fazer para compartilhar e servir, atender, somar na vida do próximo, deixar uma sementinha nesta pessoa para que ela realmente saia desse papo melhor do que chegou e se torne um ser humano melhor, que ele volte a acreditar, a ter esperança, a rever os valores, a ser mais base, mais família, a valorizar o ser humano, a conviver com os diferentes e se torne um ser humano melhor e seja lá qual for a atividade dela, que ela se torne mais humanizada, que ele comece o novo normal a partir de agora. O novo normal, um ser humano emocionalmente melhor, mais equilibrado, mais família, mais base, mais respeito, mais carinho, mais solidário com o seu semelhante. Ser humano melhor, novo normal, ser humano melhor e, por consequência, mais humanização. Então, o meu recado, gente, é muito mais que um recado. É o propósito de fazer com que as pessoas saiam daqui refletindo sobre isso, entendendo que amanhã, quando o dia iniciar e o sol aparecer, usar um desses conceitos de agradecer, que nós só precisamos disso, seja lá o que tiver no retrovisor, já passou, inclusive o Covid-19, e passar a olhar para o para-brisa, entender que é com Vida 21, que até os entes queridos que você possa ter perdido, tem outros no para-brisa que você não está dando bom dia. Então se torne uma pessoa melhor, comece a cuidar do que está no para-brisa, já que você não pode mudar o retrovisor, e daqui para frente você pode melhorar, seja lá o que aconteceu para trás. Você pode se tornar um ser humano melhor, mais solidário, mais fé, mais esperança, mais com Vida 21 a partir de já. A partir dessa oportunidade que nós estávamos nesse podcast, que faz diferença, impacta tanta gente, que as pessoas se impactem com isso e volte a pensar positivo, acreditar em si mesmo, acreditar no seu país, a ser patriota, acreditar que Deus não sacaneia ninguém. E que seja lá o que você fez até ontem, de hoje você pode melhorar, você pode evoluir como pessoa, bater meta de crescimento humano. Eu espero que essa sementinha possa ficar. E é isso que eu procuro do meu dia a dia, deixar no coração de cada pessoa e na mente de cada um. Um pedacinho daquilo que foi para mim, a vida eterna foi boa. Nós temos um tempo, nosso tempo vai acabar como está acabando agora. Mas o que nós podemos deixar? Então, a minha ideia é essa, deixar essa sementinha para a pessoa refletir sobre o que ele pode melhorar daqui para frente. Para-brisa, é para lá que nós vamos. Tá certo. A terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na vida. Imagino que tem várias dúvidas, a gente levanta muitas perguntas. Tem alguma dúvida ainda? Olha, eu não tenho dúvida, eu tenho um propósito. O mesmo que eu tinha com 8 anos de idade. Eu quero continuar sendo importante. Ah, é verdade. Lá você falou. E a importância é até onde eu consigo aumentar os meus poderes. Porque o poder, para mim, o cara poderoso, para mim, é um semelhante divino. Um poder divino de verdade. Eu queria mais poder para servir, para proteger, para atender, para auxiliar e somar na vida das pessoas. Então, o meu propósito é muito mais do que uma dúvida, é muito mais do que uma expectativa, é muito mais do que um processo, um projeto, um objetivo. É um propósito muito firme de me fortalecer, de aumentar os meus poderes para que eu consiga fazer mais coisa para mais pessoas durante o tempo que eu conseguir ficar. E volta para o meu ponto, né? É a sementinha que eu quero deixar plantada. Então, assim, não tem uma dúvida. Eu sou tão firme, tão determinado no meu propósito, que eu não tenho dúvida. Que isso, para mim, é uma missão, é um legado, é um prazer, é um lazer, é uma felicidade. Tudo que eu posso fazer para acrescentar na vida do outro. E eu espero ter conseguido, de todo mundo que está aí entre nós, que eu tenha impactado pelo menos a conseguir perceber a grandeza que está dentro de cada um de nós, porque eu não transformo as pessoas. Eu lembro as pessoas do gigante que ela já é. Eu espero que um desses tenha olhado para dentro e percebido os valores que tem dentro de cada um de nós, descubra o seu poder e que também passe a usar esse poder para servir, para atender, para proteger o seu semelhante, quem está do lado. E amanhã de manhã lembrar de fazer esse network dentro de casa e sair para a rua focado, agradecendo o privilégio de mais um dia e disposto a usar o poder para servir mais alguém. É isso aí, amanhã eu vou fazer um café da manhã pra minha mulher, hein? E ela não tá assistindo já tá dormindo, ela vai tomar uma surpresa. Ela... Tem um detalhe. Eu lembro isso, eu tenho uma coisa que chama segundô.
As pessoas não falam do sextou, que é amanhã? Segundou. Segundou, gente. Por que eu lembrei do segundou? É o segundou que paga o sextou. É. Então, gente, segundou, é isso que eu tô falando pra você, é essa energia que eu levanto de manhã, numa segunda-feira, quando todo mundo acha que segunda é difícil, não. Segunda é a oportunidade de você recomeçar o que você quiser. Domingo é o dia que você carrega as baterias no colo, na família, na conexão com os seus, onde você carrega as baterias, onde você consegue realmente se conectar como qualquer bicho que volta pra casa. A tartaruga atravessa o oceano, volta pra casa, põe um ovinho. Nós somos bichos, tem que fazer a mesma coisa. E na segunda-feira você vai e leva essa energia com as baterias carregadas para o segundô. Nós falamos sempre de empreendedorismo no segundô. Empreender a vida. O que você pode fazer para empreender, para fazer diferença, para somar para o outro? Empreender, eu queria deixar muito claro para as pessoas a importância do empreendedorismo de vida. Empreender não tem nada a ver com CNPJ, com abrir startup, com ter um negócio, com montar um boteco. Empreender é de dentro para fora. É você usar essa energia, esse poder que você tem para atender, para servir, para fazer diferença, para somar. Onde você está? A minha mãe era uma empreendedora nata, não sabia ler nem escrever, e ela fez diferença para uma geração a partir de mim, de toda a comunidade onde eu vivia. Por que para empreender as pessoas estão esperando uma oportunidade, um dinheiro, um presente, uma oportunidade? Você cria. Quando você empreende de dentro para fora e começa a querer já fazer diferença para impactar, para ajudar alguém, para ser locomotiva. Puxa e não reclama, porque é melhor que ser puxado. Ser locomotiva, fazer diferença, transformar outros também em locomotiva para que ele empurre. Porque duas locomotivas, uma empurra a outra. Time, montar time, não é gandula, não é zagueira, é time que começa na base, que começa na família, não tem maior ou menos importante. Time, família, união, conexão. Cara, pessoas melhores. Eu acredito que o ser humano é a base de tudo. Precisou vir uma pandemia para nós lembrarmos. Ele é a cereja do bolo. Então eu queria que as pessoas refletissem muito sobre humanização, novo normal. As pessoas precisam adquirir no novo normal, resgatar o velho, resgatar os valores, se fortalecer como ser humano. Cara, no segundô, a gente vai com tanto gás para somar, para poder acrescentar para as pessoas, porque esse para mim é um propósito. E o que você ganha com isso? Então, eu ganho dinheiro vendendo peça. A minha empresa continua forte, firme, flexível, crescendo exponencialmente. Já estamos trabalhando em ESG, JR Diesel. Vocês vão ver muito falar dessa marca. Mas eu entendo o seguinte, o que eu posso deixar que faça diferença mais do que simplesmente ganhar dinheiro? É o que eu consigo plantar no coração de cada ser humano, de cada pessoa. O cara que vai cuidar melhor do filho, melhor da mãe, que vai valorizar melhor os pais, que vai tratar melhor da família, que vai pegar mentoria com a mãe, mentoria com o pai, com o professor, com o chefe, com o patrão, que vai pegar mentoria com quem viveu mais que ele, que vai ter humildade de aprender com quem já fez. Seres humanos fortalecidos, melhores. E aí nós vamos conseguir ajustar essa sociedade que todo mundo reclama, mas você fica esperando que o outro faça. É você que faz. A sociedade é você, o governo é você. O povo é você. Mas os empresários, o empresário é você. Tudo é um ser. Então, se você quer fazer alguma mudança, começa a partir de você. Então, eu queria só agradecer o carinho, a gentileza da convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, para poder deixar para essas pessoas um pedacinho do que eu venho fazendo de vida real. Não é o que eu li, não é o que eu fiz em Harvard, não é o que eu possa ter estudado em algum lugar, não é uma teoria, não é nada que eu baixei no Google, na internet. Vida real. O que eu posso mostrar para as pessoas perceberem que não é o Geraldo Rufino. Qualquer pessoa pode, e o que eu deixo muito claro é isso, eu não sou visionário, eu não sou acima da média, eu não sou fora da caixa, eu sou só um ser humano que tem fé, acredita em Deus, acredita na força do trabalho para poder ganhar recurso material, que acredita nas pessoas, até que prova o contrário. Quando prova o contrário, eu dou uma segunda chance, porque nós somos imperfeitos. Uma terceira, uma quarta chance. Aprendi a conviver com os diferentes, a administrar as diferenças. E todos os dias eu bato meta, eu busco bater meta de crescimento humano. Ser um ser humano melhor hoje do que eu fui ontem. E é isso que eu vivo pedindo, compartilhando para que as pessoas se transformem e se tornem melhor de dentro para fora. E aí ele vai conseguir, naturalmente, todas as mudanças que todos nós buscamos e que só depende de nós. Aqui você encontra os melhores cortes, sempre com vídeos novos de segunda a sexta-feira. Se inscreva no canal para não ficar de fora.